mais seguro, porque eu vou falar da nossa experiência. E eu acredito que a experiência que eu tenho vivido seja também a experiência de muitos nossos missionários no nosso campo. Estou no Ceará a fazer agora, em setembro, há 12 anos, como missionários batistas brasileiros aqui. Tenho o privilégio realmente de poder estar servindo nesse estado, e digo que hoje eu sou meio que um cearoca, uma mistura de carioca com cearense. Não perdi o chiado aí com carioca, mas Deus tem me dado o privilégio de trabalhar com esse povo e amo muito essa terra. E Deus tem abençoado muito a nossa vida. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, prometo que não vou demorar muito, até porque eu tenho que ir para Cauá hoje ainda, então é muito longe daqui. Mas o texto que tem sido um marco para nós, nossa experiência lá em Itauá. Marcos capítulo 8. Tive a oportunidade de ser missionário durante quase 7 anos na cidade de Canindé, trabalhando ali na revitalização, fortalecimento daquela igreja. Deus, depois do trabalho ter sido solidificado, então nos levou para a cidade de Itauá, a princípio para coordenar o sertão e também plantar a igreja na cidade de Itauá. Hoje só como plantador. O texto de Marcos, capítulo 8, diz assim: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que o distribuísse. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Eu falo que esse texto tem tudo a ver com a nossa realidade de missionário lá em Itauá, porque quando eu olho para esse texto eu aprendo algumas lições. A primeira delas é aquilo que Jesus viu naquele momento. Jesus olhou para aquela multidão e viu pessoas com necessidades. Ele olhou a necessidade daquele povo. Ele teve compaixão daquele povo. Jesus viu a necessidade e Jesus teve compaixão do povo. E quando eu olho para a realidade do nosso estado, eu olho e penso a respeito disso, que Jesus está olhando para a realidade do nosso estado, para o sertão, para a diversidade do nosso estado, a idolatria, a imoralidade e muitas outras coisas que a gente vai vendo aqui dentro do nosso estado. E Jesus tem olhado para o nosso povo e tem tido compaixão do nosso povo. Ele tem olhado para a nossa realidade, vendo pessoas como eu vi durante algum tempo em Canindé carregando pedra na cabeça. Os irmãos da primeira igreja tiveram uma época lá em Canindé, no período da festa, eles tiveram a oportunidade de ver isso, né? Outros participaram de projetos missionários lá em Canindé. Pessoas carregando pedra na cabeça porque eles acreditavam que, carregando pedra na cabeça, eles estavam pagando pelos seus pecados. Outros que vão para Juazeiro do Norte e passam ali rodando a estátua de Padre Cícero, porque eles acreditam que fazendo aquilo ali vai ser a oportunidade de obter o perdão, uma graça do Padre Cícero. Jesus tem olhado para essa realidade e tem tido compaixão do nosso povo.
E quantos de nós temos olhado com compaixão, como nós ouvimos ontem à noite, quantos de nós temos chorado pelo nosso povo? Ou será que nós estamos como os discípulos nesse texto? Aí talvez seja a segunda lição que a gente aprende aqui. Os discípulos, eles olharam para a dificuldade. Jesus viu a necessidade e teve compaixão daquelas pessoas. Os discípulos, eles olharam apenas para as dificuldades. Eles disseram: mas Senhor, onde nesse lugar deserto nós vamos conseguir pão para alimentar tanta gente? Como que nós vamos sustentar esse povo todo? Onde nós vamos conseguir comida para essa gente toda? Enquanto Jesus olhou para a necessidade e teve compaixão, os discípulos, eles olharam apenas para a dificuldade. E essa foi a minha experiência lá em Itauá. Depois de um ministério abençoado lá em Itauá, com Canindé. E aí, fui para o sertão, lá dentro de Itauá, e começaram a igreja do nada. Chegamos naquela cidade, não tinha nem um crente batista ali, e começamos a nos reunir lá, eu, a Márcio, o Guga e Esther. E algumas vezes isso doía demais no nosso coração, principalmente quando os filhos da gente reclamavam. O Hugo teve uma vez que chegou para mim e disse: pai, por que a gente tem que ir para aquele lugar onde nós nos reunimos dentro de uma garagem, de uma casa lá? Por que a gente não faz o culto aqui em casa mesmo? Só vai a gente. E nós passamos por essa realidade, meus irmãos, durante cerca de 11 meses. De vez em quando aparecia alguém, ou alguns passavam na porta do lado do prédio lá e riam da gente. Alguns, inclusive, com um Bíblia debaixo do braço, passavam lá e olhavam aquilo ali, né? Eu na frente, com um Esther e a Márcia sentado nas cadeiras. Aí depois trocava, eu sentava nas cadeiras e Márcia vinha para frente para fazer o louvor. E aquilo incomodou muito o meu coração como missionário. E aquilo me assustou. Eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei muito assustado com aquela realidade. Puxa, ninguém. E aí, quando a gente está vivendo uma época em que ministérios bem-sucedidos é medido pela quantidade de pessoas que frequentam os cultos das nossas igrejas, eu comecei a me sentir frustrado com nada. E eu comecei a olhar apenas para dificuldades. Ninguém toma decisão nesse lugar, a gente faz estudo, ele sai pelas ruas, anda no sol, e ninguém toma decisão. São estratégias, não, essa estratégia está dando certo, não. Puxa, mas todas elas deram muito certo lá em Canindé. Apesar de lá em Canindé, algumas vezes ele ter sido ameaçado, e algumas vezes as pessoas pegavam o folheto da nossa mão, jogavam no chão, as pessoas cuspiam no chão e pisavam em cima e diziam para a gente que a gente estava embaixo daquilo ali. Ouvi tudo isso em Canindé, mas não, nem isso eu ouvia. Nos assustou de uma forma muito grande. Vamos mudar de bairro. Esse bairro aqui não dá certo, vamos lá no centro. E mudamos de prédio e continuou a mesma realidade. Nada mudava. E aí nós começamos a colocar a culpa no povo. Lógico, eu não sou culpado. Quem é culpado é esse povo, não quer saber de nada. Esse povo não quer nada com Deus. O povo dessa cidade aqui só quer saber de farra, só quer saber de balada, só quer saber de forró, só quer saber disso, só quer... Eu não sou culpado. São estratégias, vamos mudar as estratégias. Então colocávamos várias desculpas. Mas é porque nós não estávamos olhando na direção certa. Nós estávamos olhando apenas para as dificuldades. Os discípulos, naquele momento, eles estavam ao lado do Senhor dos Senhores, o Senhor de toda a terra. Mas eles preferiram olhar para as dificuldades. E eu lá no campo, lá em Itauá, eu estava olhando para a dificuldade. E não olhava para aquele que me chamou, que me colocou naquele lugar. E o ponto, vamos dizer assim, o ponto alto, né,
de toda essa situação foi o dia que nós estávamos deitados, nossa cama, preparando para dormir, e a Márcia virou para mim e falou assim: eu quero ir embora desse lugar, não aguento mais. E ela virou para o lado, começou a chorar, e eu fiquei andando toda acordada, olhando para o teto, pensando a respeito disso. Vai ser igual. Nós entendemos que o Senhor que nos colocou aqui, o Senhor que nos chamou. Por que estamos passando por isso? Começamos a questionar a Deus e reclamar com Deus. Deus começou a mostrar para a gente naquele momento que o problema estava na direção para onde nós estávamos olhando. Nós estávamos olhando na direção errada. Nós estávamos olhando para os problemas e não para o Senhor. Ele mostrou claramente esse texto para nós naquele momento, dizendo: coloca o foco na direção certa, coloca o foco em mim. Busque uma vida de intimidade comigo, meus filhos. Vocês estão se achando bom demais porque vocês foram bem sucedidos lá em Canindé. As pessoas estão elogiando o trabalho de vocês lá. A gente ia para o Rio de Janeiro, as pessoas falavam: olha os nossos missionários que estão lá em Canindé. Vocês estão olhando para o que vocês estavam fazendo lá em Canindé e estão esquecendo do que foi eu que fiz. E nesse momento doloroso, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Debrando, nosso pastor na igreja mãe. Nesse momento mais difícil, a gente sentou com ele. Ele foi um pastor realmente para a gente. Nos ouviu, nos aconselhou, nos ajudou naquilo que poderia ajudar. Nos incentivou a buscar a direção certa. E aí, quando a gente continua lendo esse texto, Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? E responderam: nós temos 7 pães, alguns peixes. E foi exatamente essa pergunta que o pastor Leandro fez para a gente: o que vocês têm lá? Ah, pastor, nós temos um grupo de meninas que frequentam lá. Uma história que eu gosto de contar porque é muito interessante, que nós tínhamos um Fiat Uno, e a Márcia, o coração grande que ela tinha, gostava muito de estar com as meninas, e a necessidade que nós tínhamos até mesmo de encher o nosso tempo. Então ela tinha um grupo de meninas que elas se reuniam toda semana com esses meninos. Então no domingo nós saímos de casa e ia lá no bairro buscar as meninas no nosso Fiat, né? Chegava lá, tinha 10 meninas. Dentro do carro estava eu com a minha família. Então ficava 10 mais 4, 14 tempo do Fiat Uno. Então a gente botava a primeira camada de menina, as maiores, sentadas atrás. Depois vinha a segunda parte das meninas. O Hugo, que era menino, ia lá para a mala, né? E esse que era menorzinho ficava no colo da massa lá na frente. E a gente ia para a igreja, e aí fazíamos o nosso culto. Aí a gente tinha mais gente. Aí eu falei para a Márcia: vamos fazer o seguinte, você conta a história, porque são meninas e as histórias bíblicas é mais, você vai conseguir alcançar muito mais o coração dessas meninas do que eu com a minha mensagem. Deus começou a trabalhar nisso. O pastor Leandro falou assim: esse recurso que vocês têm, use. E depois nós chegamos com um outro pensamento, e aí nós contamos com o apoio da Sigur, que foi: olha, o prédio está lá alugado, nós temos despesa com aluguel, água, luz, mas só que ninguém vai para lá, a não ser que a gente vai lá e busca de meninos para o tempo. Vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em algo que seja edificante para a vida das pessoas. E aí nós entregamos o prédio e passamos a reunir na varanda da nossa casa. Nós fizemos aquilo que o Hugo tinha falado para a gente um pouco antes, né? Tempo antes. Mas se eu tivesse parado para ouvir o que o Hugo tinha falado, talvez eu tivesse sofrido tanto.
Porque a gente ensinou aqui em casa. Só tem a gente junto. Nós começamos lá a reunir na nossa casa. Convidamos as pessoas, começamos a falar sobre família, e algumas pessoas começaram a frequentar. Nessa época nós já tínhamos um espaço voar, com 12 crianças, que era também uma ferramenta que Deus nos deu. E somos gratos a Deus pela vida do pastor Marco, pela vida da Suzana, que nos apresentou esse projeto. E aí começamos então as reuniões. E foi interessante que no primeiro domingo da nossa casa, nós tínhamos 12 pessoas. No segundo domingo diminuiu um pouco, mas no terceiro teve mais. Aí as meninas começaram a trazer outras meninas. Os nossos vizinhos começaram a vir para as reuniões. Sei que chegou um tempo que a gente teve na nossa sala lá de casa 45 pessoas. A sala estava lotada, muita gente aí sentava no chão, um calor, porque a gente tinha que fechar a porta, porque perto da nossa casa tem uma igreja católica, e eles botavam o som bem alto lá, então não dava para ninguém ouvir nada. Quando a gente fechava a porta, ficava todo mundo trancado dentro de casa. Quando terminava o culto, a gente saía. E Deus começou a agir, porque Ele começou a nos mostrar que Ele queria usar os recursos financeiros. Eram aquelas meninas, trabalhem com elas. E as crianças, vocês precisam se envolver mais com as pessoas dessa cidade. Não adianta vocês ficarem reclamando das pessoas da cidade. Vai em encontro delas. E aí nós começamos a reunir na casa das pessoas e fazendo culto de oração. E começamos a perguntar: você quer um culto de oração na sua casa? Todo mundo quer um culto de oração na sua casa, né? Como você vai fazer um culto de oração? E desses cultos de oração começaram a acontecer decisões. Inclusive o pai da Renata, o meu irmão Renato, ele se converteu em um desses cultos. A Renata foi o primeiro fruto dessa nova etapa no projeto lá em Itaú, depois das meninas. As pessoas começaram a tomar decisão. Por quê? Por causa das estratégias? Porque nós agora estávamos tomando as decisões certas? Porque nós resolvemos colocar os nossos recursos, aquilo que nós tínhamos, nas mãos do Senhor, e dizer para Ele: Senhor, usa o que nós temos. Senhor, o que nós temos são alguns pães e alguns peixes. Usa isso para fazer a diferença aqui nessa cidade. E quando Deus começa a agir, meus irmãos, os milagres acontecem, e vidas são restauradas, vidas são transformadas, o poder de Deus é manifestado. E depois de rodarmos muito, nós voltamos para o bairro onde nós iniciamos a igreja há quase 5 anos atrás. Hoje nós estamos lá, os batizados que estão ainda congregando com a gente, nós temos 18. Temos 7 para batizar agora no próximo final de semana. Deus tem realizado grandes obras naquele lugar. Por isso que quando eu olho para esse texto e vejo que quando Jesus ordenou que a multidão se assentasse no chão, e depois de partir o pão, dar graças, Ele entregou aos seus discípulos e falou: agora pode repartir com o povo aquilo que eu já fiz. E eles começaram a repartir. E foi distribuindo. E grandes coisas estão acontecendo quando a gente coloca nossas vidas nas mãos do Senhor. O espaço voar, hoje nós estamos, onde foi falado que tinha 50, nós estamos com 43 e queremos chegar a 50. A parceria com a prefeitura, 2 turnos, manhã e tarde, com crianças. Agora estamos alcançando as famílias das crianças. Temos decisões, a Damiana, mãe de um dos meninos, já tomou a decisão de que quer congregar na nossa igreja. Estamos fazendo estudos bíblicos na casa dessas pessoas. O espaço do ar é reconhecido não só pela prefeitura, mas também pela comunidade. É respeitado. Exemplos de crianças que falam:
Eu aprendi lá no espaço do ar porque eu preciso confiar em Deus. Eu aprendi lá no espaço do ar que eu tenho que agradecer a Deus. Quando a gente está com alguma dificuldade, a gente tem que colocar diante do Senhor. Teve uma história de uma mãe, de uma das crianças lá do Vanderlei, que disse que um dia ela chegou no quarto, estava seu filho ajoelhado orando, pedindo para que resolvesse o problema da aposentadoria dela. E quando a aposentadoria dela foi resolvida, ela foi lá na igreja para agradecer, porque ela entendeu que foi resposta à oração do filho. E Deus tem realizado grandes coisas lá em Itaú. Hoje nós temos a oportunidade de já estar enviando missionários, né? O casal, Denis e a Renata, são fruto desse trabalho, e hoje já estão na cidade de Paraná, começando uma nova frente, estão passando pela mesma situação que nós passamos. E eu só falei para eles: olha, não cometam os mesmos erros, né? Cometam erros novos, não os nossos erros. Coloque a vida nas mãos do Senhor, deixe que o Senhor use aquilo que vocês têm para fazer diferença lá em Paraná. Já temos tido experiências de decisões lá. Em julho nós fomos com uma equipe da nossa igreja. Dentre essa equipe, algumas das meninas, que já não são mais meninas, mas a gente continua chamando de meninas, já são adolescentes. Duas delas já são líderes de pequeno grupo da nossa igreja. E Deus tem abençoado grandiosamente. E é uma igreja que realmente tem se colocado nas mãos de Deus para fazer coisas que muitas vezes a gente acha assim, não é possível. No carnaval de 2010, eu estava dentro do colégio, dentro do liceu, parecido, né? Padrão daqui de Sobral. A gente estava dentro do liceu fazendo o nosso retiro de carnaval, e numa das palestras eu desafiei a nossa igreja, o grupo que estava lá, que pensasse a respeito dos amigos que estavam lá no carnaval, pulando carnaval, prostituindo, se drogando. E o pessoal aqui mexeu muito com o nosso povo, e depois nós sentados ali pensando: no próximo ano vamos fazer o seguinte, não ficar dentro do colégio não, vamos fazer diferente, vamos para fora, vamos lá para a rua, falar de Jesus para as pessoas. Pegamos aí a experiência do pessoal de Rio Jorge, né, que fizeram lá em Independência. Eu estive lá participando com eles. E nesse ano nós mobilizamos as igrejas da cidade, tentando ver se a gente conseguia algumas pessoas, outras igrejas, e a gente ouvia: não, a nossa igreja não está preparada para isso, não, o nosso povo não vai para lá, não, estamos no retiro, tá? E eu ficava: será que eu estou forçando a barra com o meu povo? Né? Gente tão nova, alguns que no carnaval anterior estavam pulando o carnaval, agora eu vou levar esse povo para a rua para evangelizar, para falar de Jesus no meio da rua. E aconteceu um impacto lá. E no carnaval deste ano nós estávamos com 18 pessoas, 16 da nossa igreja, 2 lá de Fortaleza, da igreja Centro-Sul, né, que é antigamente conhecido como Parangaba, o Diego e a Maiara, e foram para lá junto com a gente. Nós passamos as madrugadas, todas as madrugadas, na rua próxima ao corredor da Folia, não no corredor da Folia, né? No corredor lá, numa rua próxima, nós estávamos ali e começamos a falar de Jesus. E estávamos distribuindo sopa, água, café, chá, tudo de graça. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim: de graça? Vocês estão doidos? Sim, porque nós queríamos falar para vocês aquilo que nós recebemos de graça. E nós tivemos a oportunidade ali de evangelizar muitos irmãos no carnaval de Itaú, homossexuais, prostitutas, drogados, bêbados. Todos eles tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós colocamos os nossos recursos nas mãos do Senhor, Ele faz toda a diferença. Quando eu quero fazer algo pela minha própria vontade, pela minha própria capacidade,
desculpa a expressão, a gente quebra a terra. Mas quando a gente coloca as nossas vidas, nós estamos no Senhor, eu digo, Senhor, o que nós temos isso aqui são os nossos sonhos, os nossos sonhos. Fazem. E Deus tem realizado milagres. Eu queria mostrar só algumas fotos para encerrar. Não deu tempo de preparar, porque ontem à noite ficamos até 2 horas da manhã tentando correr algumas fotos que a gente tinha para passar. Essa é a foto lá do nosso templo, do nosso culto. Essa foi uma das equipes de batismo, ali junto na ponta do Vaticano, o Deles, que agora é nosso missionário. Esse foi o culto da igreja Cambias que foi lá. Igrejas mães. Não tem coisa melhor para quem está no campo do que receber a visita da sua igreja mãe. E eu louvo a Deus pela vida da igreja Cambias. Porque 2 vezes por ano eles vão lá. E aquele movimento ali, nesse nós tínhamos mais de 200 pessoas que assistiram o culto lá com a gente lá. E eles levam tudo. A banda Candeias vai. Agora em novembro já está previsto para ir lá, o pastor Debrando vai também, então é um grande movimento. O culto de comissionamento do casal, eles Renata, nós fizemos esse culto lá na igreja, e a igreja abraçou e tem apoiado com muito carinho todo o trabalho deles lá. Aí já é foto lá em Parambu, está um pouco escuro aí, mas é a Igreja Batista Candeias em Parambu, então tem a Candeias em Fortaleza, Itauá, agora tem Parambu, com a nossa. Esses são os jovens, algumas das nossas meninas ali na frente, a Tati e a Laiane. Aí o casal missionário fazendo estudo na casa. Isso aí são as crianças do espaço do lar, algumas delas, no culto de encerramento do módulo do espaço do lar. Essa é a nossa equipe, a Renata ainda fazia parte da equipe do Espaço do Ar, a Tatiana, a Paulinha, a Marcinha, que é a coordenadora pedagógica do nosso Espaço do Ar, ela que é parceria com a prefeitura, e a Márcia, que ficou ali atrás do pedestal, que é a liderança do Espaço do Ar. Aí com nossas crianças lá no Espaço do Ar. E essa equipe do Impacto está lá. Na rua, ela marca essa barraquinha. E aí evangelizando os crianças. Nós já estamos planejando o Impacta lá 2012. Pastor Fernando, Pastor Fernando? Pastor Fernando já falou que vai. Lá com a igreja de José Valdo. Inclusive no congresso. Eles receberam uma camisa lá com obrigação de ir. Então não tem mais jeito. Já comecei com o Rano Quilme e tudo mais ali. E também no ano passado estive em Tianguá. O pastor Paulo Saluciano também falou que o pessoal de Tianguá vai alugar um ônibus para Tauá, porque eles querem ajudar lá no Parque Tauá. O pastor Gilson também está dando algumas coisinhas aí também com esse pastor. Nós queremos impactar aquela cidade, porque nós sentimos no coração o desejo de falar para aquelas pessoas que estão que eles precisam de Jesus. Acampamento, retiro, a gente faz em outra época. No carnaval, nós vamos sair para as ruas. Nós queremos falar de Jesus. Nós estamos colocando aquilo que o Senhor nos deu, os pães que Ele nos deu, para que seja feita a diferença na cidade de Tauá. Que você possa aprender com a palavra de Deus, não ficar olhando para as dificuldades. Eu acredito que os nossos missionários, todos eles, passam por dificuldades, mas não sejam tentados a olhar para as dificuldades. Olhe para o Senhor que nos chamou, olhe para aquilo que o comissionou. Cada um de nós, se nós estivermos olhando para as dificuldades, não saímos do lugar. Eu acredito que se a nossa segunda estivesse olhando para as dificuldades, a gente não saía do lugar. A gente só sai do lugar porque a gente tem olhado para o Senhor, deixado Ele agir através das nossas vidas, os recursos que temos para fazer a diferença. Que Deus nos abençoe. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Amém.